Bom dia, então, pessoal. Eu quero pedir que vocês peguem o livro de vocês na página 34, tá? Página 34, para a gente seguir a nossa revisão, tá? Eu quero resolver com vocês, deixa eu ver aqui. Pega a questão 10 aí da página 34. Página 34. Página 34, questão 10. E depois a gente vai fazer a 9. A 9 é difícil. Na verdade, enquanto vocês resolvem a 10, eu vou ficar aqui resolvendo a 9, de canto aqui resolvendo a 9. Tá? Façam a 10 aí, eu vou ficar aqui de canto fazendo a 9. Ele dá uma solução aqui no livro, mas eu quero ver se eu consigo resolver mais tranquilo. Assim, ontem eu consegui, teve uma questão aqui que eu nem sei qual foi. Teve uma questão aqui que eu nem sei qual foi, que... Ah, lá do início a questão, lá da página... Questão da página 5 lá, 3 da página 5 eu consegui resolver de maneira tranquila ali. Mais fácil de entender do que o que ele bota aqui no livro. Tá, vai resolvendo a 10 aí que eu vou dar uma olhada nessa 9. Ah, não é tão difícil assim, eu achei que fosse assim. Ah, não, bah, o cara dá uma explicação muito mais complicada aqui. Bah, o cara dá uma explicação muito mais complicada do que precisa. Nossa. O cara dá uma explicação muito mais complicada para 9, né? Para isso, para 9, para 10, ele só marca a resposta certa ali para 10. Conseguiram resolver a 10? Estamos resolvendo, estou resolvendo. Tá, não, tranquilo, só avisa quando conseguir aí. Eu vou ali pegar uma água e já volto então.
Deu metade. E nesse vídeo de amanhã, o vídeo de ontem que eu vou postar hoje, dei uma assistida nele porque tem uma questão bem parecida com o que cai na prova, tá? Uma das questões ali é quase igual a da prova. Ô, senhor, essa questão aqui ela é inversamente proporcional. A gente tem que usar aquela alma que tu passou pra gente, não? Uma fazenda produtora de 2 colheitas de soja, 2 colheitadeiras são utilizadas para produção. Quando trabalham juntas, conseguem fazer toda a colheita em 72 horas, porém utilizando apenas a colheitadeira A 120. Se ele utilizar apenas a B, tá, o que acontece é que é exatamente, né? A, exatamente a produção, a capacidade de produção das colheitadeiras é inversamente proporcional ao tempo que elas levam, né, para fazer o serviço. É exatamente isso. É inversamente proporcional ao tempo que elas levam para fazer o serviço. É uma questãozinha bem boa. Nem não tinha lido até o final, só percebi que era de tempo inversamente proporcional à produção. Uhum. Uhum. Deixa eu pensar aqui. Se tu conseguir resolver aí, já me avisa, cara. Vamos dar um jeito de fazer junto aqui. Deixa eu só ver se eu consigo resolver aqui. Se eu consigo fazer assim. Eu não consegui fazer. Tá, tá. Só um momento. Eu já olho aqui o que se faz.
Tá, aqui ele diz o seguinte, ó. Em uma fazenda produtora de soja, 2 colheitadeiras A e B, quando trabalham juntas, né? Quando trabalham juntas, elas fazem o serviço em 72 horas. Só a colheitadeira A, se ele fizer só na A, ele vai levar 120 horas. Tá? E aí ele quer saber quanto é que com a colheitadeira B, só a B, se ele usasse só a B, seria quanto, né? Quantas horas seriam, né? Vamos botar Y horas. Tá? Só que aqui, ó, o problema é que eu não sei, né? Eu não sei eu só sei o tempo que ela leva, eu não sei a velocidade, né, cara? Só que eu não sei montar a regra de 3 aqui, entendeu? Aqui o xarope dessa questão é isso. Eu não sei montar a regra de 3 aqui. O que eu penso é o seguinte, cara. O que eu imagino para resolver é o seguinte. A região que elas têm que colher é fixa, né? É como se fosse percorrer uma distância, por exemplo, né? Então, assim, ó, o tempo que elas levam é igual o tempo que elas levam, cara. Eu posso pensar o seguinte, o tempo que elas levam é igual ao quê? É igual ao total aqui, a área, né? Isso é um número fixo, é igual a essa área que elas têm que colheitar, dividido pela velocidade de cada uma, né? O tempo, por exemplo, o tempo que a colheitadeira A leva, ele vai ser, ou vamos botar assim, ó, vamos botar assim, ó. Tá? Eu tô pensando aqui, eu nunca resolvi essa questão, tô pensando junto com vocês. Eu já tô botando isolado aqui, mas vamos fazer. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos botar assim, ó. A velocidade que a colheitadeira A tem, a velocidade que a colheitadeira A tem, vai ser o quê? Velocidade e distância sobre tempo, né? Não é isso? Sim. Tranquilo. Então, qual é a distância aqui ou qual é a área? A área é fixa, esse valor de A fixo aqui, ó. Tá? Dividido pelo tempo que a colheitadeira A tem que fazer. E a mesma coisa, a velocidade da colheitadeira B é a área que ela vai colher dividido pelo tempo que ela leva. Tá? Tá? E a velocidade, se eu somar as velocidades, ó, velocidade da A mais a velocidade da B, isso aqui, ó, tem que ser igual à área que elas, a soma das velocidades é a área que elas vão percorrer juntas dividido pelo tempo que elas levam juntas. Dividido pelo tempo que elas levam juntas. Então, olha aqui, ó, agora é só substituir, cara. Tá? Repito, eu nunca resolvi essa questão, tô pensando junto com vocês agora. Tá? É assim que a gente pensa para resolver as coisas. Se eu não consigo, presta bem atenção, se eu não consigo resolver a regra de 3, montar a regra de 3 de cara, eu tenho que analisar a situação para achar alguma relação entre as grandezas. Como assim?
Aqui eu estou falando de colheitadeiras percorrendo uma certa área. Então, elas percorrem num certo tempo. Bom, então o que relaciona? E aqui está perguntando, né? Aqui está perguntando o tempo que elas levam. Bom, então eu tenho que relacionar a velocidade com que elas andam com o tempo e com a área. É isso que eu vou ter que dar um jeito de relacionar. E tá aqui as relações, ó. E agora é só substituir o tempo que a colheita. Não, vamos deixar aqui preto. Vamos deixar aqui para ficar bonitinho. Olha aqui, ó, tempo da colheitadeira. Então, olha aqui, ó. Tá. Substituindo os valores aqui, cara, olha o que fica dessa aqui, ó. Vamos botar essa aqui primeiro, ó. Fica VA igual ao A. Isso aqui é um valor fixo, né? Qual é o tempo que a A leva? 120 horas. Tá ok? Essa aqui agora. Essa aqui não tem o que fazer, né? Porque eu não conheço nada aqui. Mas nessa aqui eu tenho. Ó, velocidade da A mais a velocidade da B tem que ser igual a esse Azão dividido por 72. Tá? Tá? É Azão por 72. Tá? Só que, olha para mim, ó. Olha o que eu consegui. Eu consegui isso e consegui isso, né? Não é isso? Sim. Onde tiver VA aqui, eu vou botar Azão sobre 120 e vou descobrir o VB. Ó. Então vai ficar assim, ó. Azão sobre 120, que é o VA, mais VB, a velocidade da B, igual a Azão sobre 72. Igual a Azão sobre 72. Fica VB igual a sobre 72 menos A sobre 120. Tá? E isso aqui dá quanto? Ah, dá 144, não. Agora tem que fazer esse MMC aqui, cara. Aqui dá 72, dá 144. Não, então dá 72 também não dá por 360. Puxa. Isso aqui dá por 5 dá 360. Eu acho que é 360 o MMC aqui, cara. Porque é 72 vezes 5 e 120 vezes 3. O MMC aqui, tá? É 360, ó. Dividido por 72 dá 5A aqui. Menos. Aqui dá 3 menos 3A. Então o VB agora vai ficar amontoado aqui, né? Puxa. Vem bem aqui para baixo, ó. VB é igual a 2A sobre 360, que é a mesma coisa que A sobre 180. Pronto. Agora eu troco, onde tiver VB, eu boto aqui, ó. Ó. Agora eu boto aqui, ó, A sobre 180 igual a A sobre TB.
é muito difícil de enxergar que o A tem que ser que o tempo da colheitadeira B tem que ser 180, tá? É só multiplicar em x e cortar o A, tá? Isso aqui implica, ó, que A vezes TB, o tempo da colheitadeira B, é igual a A vezes 180. Esse A morre com esse, tá aqui, ó, TB, o tempo da colheitadeira B sozinha é 180. O tempo da colheitadeira B é 180. Questãozinha miserável, hein? O que tu tinha que te dar conta era disso aqui, ó, cara. O que tu tinha que te dar conta era dessas relações aqui, ó. A velocidade da A vai ser a área que ela percorre dividida pelo tempo. E a velocidade da B vai ser a área que ela percorre, que é a mesma, dividido pelo tempo que ela leva, né? E a velocidade das duas juntas também. É a área que elas percorrem dividido pelo tempo que elas levam juntas. Aí o resto é só substituir, troca o TA por 120, troca aqui, ó, por 72 aqui, e aí com essas duas equações na mão, onde tiver VA aqui, ó, tu bota A sobre 120. Tá aqui, ó. Resolve, vai dar VB, né? Vai ficar só o VB igual a alguma coisa. E aí tu troca esse VB aqui, ó. Agora aí tu pode mexeu nas duas, agora tu mexe na terceira. Bota o VB aqui, como vai ficar A dos dois lados, vai cortar, vai ficar certinho o tempo que a B sozinha leva. Eu acho que o meu pior problema em resolver essa questão de matemática é a interpretação. Porque se tu for colocar os cálculos no quadro, eu vou saber fazer. Porque eu sei fazer a inversão, a divisão, a MMC, é tranquilo. O problema é interpretar e saber que tem que fazer. O negócio, a dica que eu dou pra vocês é essa, cara. Se tu não consegue montar a regra de 3 de cara, tu tem que estabelecer uma relação entre as grandezas, cara. Não tem. E aqui é velocidade e tempo, então tu tem, né? É o DVT lá, o Deus vê tudo, não tem conversa. Tu vai. Entendeu a jogada, Kennedy? Tu vai ter que estabelecer uma relação. E aqui qual é a relação? É tempo e velocidade, né? Então, o que relaciona tempo com velocidade? É D igual a V vezes T. Né? D igual a V vezes T, se passar multiplicando. Ou velocidade igual a distância sobre tempo, né? Quilômetros por hora, área por segundo, área por hora aqui. Tu vai ter que usar uma relação entre as grandezas, né? Tá relacionando o tempo com velocidade que elas andam. Não tem outra opção, tem que ser uma relação desse tipo aqui, ó. O problema é que vocês não fazem esse link mentalmente, né? O problema é que vocês não têm o costume de fazer esse link mentalmente. Vocês querem uma coisa, tipo assim, né, a mentalidade é sempre, eu quero uma coisa pronta ali, uma regra de 3 pronta na minha cara ali. Às vezes não acontece, cara. É. Só que aí que tá, quando não acontece, não quer dizer que a questão é impossível. Só quer dizer que tu vai ter que estabelecer relações entre as grandezas. Só que assim, a pista da relação que tu vai estabelecer já tá na própria questão, né? Tu viu aqui, vou falar pela terceira vez, eu nunca resolvi essa questão na minha vida. Pensei agora, junto com vocês aqui, né? Liguei o modo desespero aqui e saí fazendo conta. Mas por que eu tive sucesso? Porque eu olhei para a questão e pensei o seguinte: poxa vida, o cara tá falando de tempo, tá falando da velocidade com que elas colhem aqui e tem uma área fixa. Ou seja, a constante de proporcionalidade é a área aqui é a área do negócio. Então, qual é a relação que une velocidade com tempo? É D igual a V vezes T. E aí sair catando D vezes T em tudo que ele deu aqui, em todos os dados do problema. Sair catando D igual a V vezes T em todos os dados do problema. Inclusive no que eu quero descobrir aqui, que é o tempo que a B leva. E aí a questão se resolve. Aí o resto acabou, né? Depois que eu tirei isso aqui, ó, depois que eu estabeleci essas 3 relações,
com os dados que ele me deu, acabou a questão, né? Aí acabou, é só fazer conta. Tá, mas uma questão bastante ilustrativa, aí, uma questão bem importante. Agora tu tenta fazer a 9. Agora tu tenta fazer a 9, cara. Tá, que é outra importantíssima. Agora eu vou apagar essa aqui. E tu vai fazer a 9. Pra gente encerrar. Tá? Copia bem isso aí, porque isso aqui é bem importante. Se não me falha a memória, eu vou ser bem sincero com vocês, se não me falha a memória, tem jeito mais prático de resolver isso aqui. Mas para nós foi muito bom ter feito assim, porque aí tu entendeu de onde que sai a coisa, assim, tu entendeu o raciocínio assim do início ao fim. Não fica uma coisa pronta, né, mano? Eu digo assim, não fica uma coisa decorada, tá? A gente estabeleceu as proporções aqui, ó, bem certinho, tá? Agora tu faz a 9. Façam a 9 aí. Nessa 9, pelo menos, no final vai aparecer uma regra de 3 bonitinha, do jeito que a gente gosta. Ô, Sori, é só no final. Não dá pra começar com a de 3, que pelo que eu li eu achei que dava. E depois do resultado a gente faria a multiplicação por 100 para ter a porcentagem. Ou eu interpretei errado. Ah, não, tenta. Vamos ver o que dá a tua resposta aí. Tenta. Na verdade é uma regra de 3 bem fácil no início, assim, só pra comparar ali dos 6 dias que passaram, mas se é o que eu tô pensando, né? Ah, não, pera. Eu tava fazendo 6. Cancela. Fazer a 9, pera. Não, essa 6 a gente já fez na aula passada, tá gravado lá. Tá? A 6 já tá corrigida
No período que de ontem que eu vou postar hoje. Se vocês ouvirem um cachorro latindo aí no fundo, é aqui de casa. Deus já resolveu o problema. Eu botei todo mundo pra correr, um cachorro latindo pro gato. Já mandei todo mundo correr. Conseguido fazer? Tem andamento. Avisa aí quando terminar, então. Eu achei que essa 9 seria a mais difícil do dia, mas eu acho que a 10 foi a mais chata. Isso. Eu fiquei feliz porque apareceu o resultado dali, só que eu não sei se tá certo. Qual que tu achou? Pra mim deu letra A. 18? Ah, não sei o É. que fez ali, não. É 14. Vamos ver. Vamos ver, não. Deve ter sido algum detalhe. Acho que é. Não, mas tá de parabéns, tá de parabéns. Achou uma resposta, já tá. Essa questão não é fácil mesmo. Essa questão é difícil mesmo. Federal de Santa Catarina. A resposta é 14. Vamos ver por quê, cara. Olha aqui, ó. Ele diz assim, ó. Ele tem comida suficiente, tá? Ele tem comida suficiente para alimentar 42 frangos. Ó. 42 frangos durante 30 dias, cara. Tá?
Só que aí, depois de 6 dias, ele compra mais 30. E aí pergunta quanto que essa comida ainda vai durar. Não é isso? Sim. E tu, Nathan, desculpa, me esqueci de te perguntar, tu já... Tô em andamento, mas se quiser resolver, Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou só escrever mais uma coisa aqui e vou parar um pouco. Ó, ele tem 42, ele tem comida para alimentar 42 frangos por 30 dias. Supondo, o que é a constante de proporcionalidade aqui? É a quantidade que cada frango come por dia, entendeu? Isso é que é fixo. Isso é que é constante, né? É o que cada frango come por dia. Né? Que nem no outro exercício, o que era constante era a área que eles tinham que fazer. Aqui é o consumo de cada frango que é constante. Tá? O consumo de ração de cada frango é que é constante, né? Para eu poder ter uma proporção, alguma coisa tem que ser constante, entendeu? Eu tenho que ter algo constante para poder comparar com as outras. Então, aí ele diz que depois, após 6 dias, ele compra mais 30 frangos. E aí ele quer saber quanto tempo vai durar a comida. Tá, mais um minuto aí para ver se o Nathan chega numa resposta. pode prosseguir. Tá. Achou alguma resposta ou não conseguiu achar, Nathan? Eu consegui fazer uma relação, mas não consegui achar a resposta. Tá. Então vamos fazer junto. Às vezes eu vou ser sincero com vocês, sabe? Por que eu tô te perguntando? Sabe por que eu tô perguntando isso pra vocês? Não é pra ficar expondo ninguém. É porque, por exemplo, ontem eu dei uma olhada nessa questão e não, no final da aula eu dei uma olhada, já tava no final tudo bem, não ia dar tempo mesmo. Mas eu olhei, quando eu li, não me veio nenhuma ideia, cara. Ontem não me veio nenhuma ideia. Foi agora mesmo agora quando vocês estavam resolvendo a outra, que me brilhou a ideia do que tem que fazer para resolver. Às vezes a ideia não vem na hora, né? Às vezes. Tá, tudo bem, tem a solução do livro ali, mas é bem mais complicado do que o que eu vou mostrar para vocês agora. Não me veio uma ideia mais fácil, entendeu, de fazer ontem. Agora enquanto vocês faziam a 9, que me brilhou uma maneira mais fácil de fazer. Olha aqui, ó, cara, o que tu tem que pensar é o seguinte. Tipo assim, a coisa fica tão mais fácil aqui que tu vai querer te atirar pela janela quando tu perceber o seguinte, olha aqui, ó. Ele tem ração para alimentar 42 frangos por 30 dias. E aí diz que após quantos dias? Após 6 dias ele compra mais 30. Cara, após 6 dias, olha aqui, ó. Após 6 dias, ele vai ter comida, ele vai poder. Após 6 dias, ele vai ter comida para alimentar os 42 frangos dele por quanto tempo ainda? 24? Isso, por 24 dias, cara. Não é isso? É só isso que tu tinha que te dar conta, porque ele tem comida para alimentar 42 frangos por 24 dias. Só que essa quantidade de consumo dos frangos é fixa.
Então, se ele compra mais 30 frangos, ele vai ficar com 72 frangos. Pronto. Tá aqui a regra de 3. Né? Quando se passam os 6 dias, ele tem comida suficiente para alimentar os 42 por 24 dias. É só isso. Então, nesse mesmo dia que ele tem essa quantidade de comida aqui, ele comprou mais 30, ele ficou com 72 frangos. Então, com essa quantidade de comida fixa, agora ele pergunta, os 72 frangos vai durar quanto tempo? Só isso. Professor, Oi. eu já posso me atirar pela janela. Pra tu ver, ontem eu olhando o livro ali, não me veio essa, sabe, não me veio, hoje veio. Hoje eu olhei, era só isso. Foi Não. quase isso, foi quase. A única coisa que eu toquei foi o 24 dias, porque eu botei que os 42 frangos comeriam em 30 dias, não botei os 24. Sim, tu viu que ele botou uma resposta de uma letra ali, né? Ele botou a tua resposta ali, né? Cara, Sim, cara, esperto. e aí tu vai embora achando que acertou a questão. O problema é esse. A Cara, minha linha do gráfico já foi bem longe, porque eu fiz bem assim, ó, que o tempo era igual a ração sobre a quantidade de frangos. Meu Deus, que vontade de morrer. cara, mas isso aí não tá errado. Pior é que não tá errado, só vai ser mais longo de fazer. Isso é verdade, né? Porque isso é verdade. Não deixa de ser uma relação de tipo velocidade, distância e velocidade. A distância seria a quantidade de ração que eles têm que percorrer, entendeu? Que eles têm que comer. Né? A velocidade Sim. que os frangos comem. Tem a velocidade com que os frangos comem, que eles consomem a ração, e o tempo que eles levam, né? Em dias. Realmente isso é verdadeiro. Isso que tu tentou fazer é verdadeiro, só que seria bem mais demorado de fazer. Tem que ser, tá? Mas assim, como o Kennedy observou, sempre vale mais a pena tu entender o contexto da questão, tá? E em primeiro lugar, tu sempre tenta montar uma regra de 3. É quando tu não consegue montar uma regra de 3 que tu tenta estabelecer relações isoladas, que nem a gente fez na outra. Aqui eu fiz de tudo, aquela hora ali que eu fiquei ali no canto, eu fiz de tudo para achar uma regra de 3 pronta. E aí eu achei, né? Eu digo, não, mas para aí, depois de 6 dias, o cara vai estar com a quantidade de comida para 24 ainda para os 42. Bom, então se nesse mesmo dia ele compra mais 30, ele tem a mesma quantidade de comida, só que agora para os 72, né? Então vai ser X dias que vai durar. E aqui é inversamente proporcional, né? Quanto mais frango tiver, menos dias vai levar, né? Então aqui é em linha, ó. 42, aqui é em linha, né, cara? Ó. 42 vezes 24 tem que ser igual a 72 vezes x. Ó, tem que ser 72 vezes x. Aqui não é cruzado, né? Aqui é em linha. Professor, deixa eu entender uma coisa. Passaram 6 dias, ele comprou mais 30 frangos. A gente só começa a contar daí a partir dos 6 dias. Isso porque A gente tem que deixar passar. aqui tu marcou 24 e não 30, né? Isso. Se tu marcou 24 aqui, tu já tá considerando que passaram-se 6 dias, né? Tá. Né? Ele vai ter, depois de 6 dias, o que acontece? Ele tem comida para 24 dias para os 42. Só que como ele comprou mais 30, com essa quantidade de comida aqui, agora ele tem 72 frangos, então vai durar X dias. A quantidade de comida é fixa, né? Só que a quantidade que é fixa é depois dos 6 dias, né? Aqui, ó, estão fazendo essa conta, 24 é 72 é 24 vezes 3, então aqui sobra um 3, tá? 42 por 3 dá 14. 42 dividido por 3 é o x, né? Que é igual a 14. Pronto. Tá? Vai levar 14 dias.
Vai levar 14 dias. É só isso. Tá? Se vocês querem, olha aqui, ó. O cara tinha uma quantidade de comida, tá? Que duraria 30, para os 42 frangos, né? Para os 42 frangos, duraria 30 dias, tá? Só que aí depois de 6 dias, né? Ó, essa quantidade de comida, ó, ela diminuiu, cara. Ó. Tá? Essa quantidade de comida diminuiu. Os 42 frangos agora eles têm comida para 24 dias, tá? Só que nesse mesmo dia que o cara tava com essa quantidade menor de comida, ele comprou mais 30, ele ficou com 72 frangos para essa quantidade fixa de comida aqui, ó. Essa quantidade menor. Então isso aqui vai durar menos dias quantos? Vai durar 14 dias. Essa quantidade aqui, ó. Reduzida de 6 dias já, né? Essa aqui, ó, vai durar 14 dias, pela conta que a gente fez. Entendeu? Tá, agora entendi. Né? Acho que era isso que que tava faltando eu mostrar, né? Essa aqui é nesse momento aqui que o cara compra mais 30 frangos. Então é esse resto de comida aqui que vai ter que durar pros 72, né? Então tem que ver quanto esse resto menor aqui, ó, dura para os outros. E pela conta é só fazer. Aí a conta é fácil, né? A quantidade de ração aqui é constante, né? Não entendi. Quantidade de A ração. quantidade de ração para os frangos é constante, né? Isso, Avelo. Isso, cada frango come uma porção fixa por dia. Por isso que dá para fazer a regra de 3. Que aí se eu dobrar a quantidade de frangos, dobra a quantidade de consumo. Se eu triplicar a quantidade de frangos, triplica a quantidade de consumo. E se eu dobrar a quantidade de frangos, reduz pela metade o tempo que eles levam para comer. Se eu triplicar a quantidade de frangos, já que o consumo é constante, vai reduzir para 1/3 o tempo que leva para consumir, né? Mais rápido. Por isso que é inversamente proporcional. Beleza, senhor. Tá? Então, pessoal, já são 11h02. Chega por hoje. Muito produtiva a aula de hoje. Questões bem importantes aí, interessantíssimas. Questões que é bem o que cai em concurso mesmo. E em alguns vestibulares aí. Tá, pessoal? Muito produtiva a aula de vocês. Quer dizer, a nossa aula com as perguntas aí de vocês, com as questões que a gente resolveu. Tá, pessoal? Então, até mais. Qualquer coisa, é só mandar um WhatsApp aí. Ou, Valeu, senhor. Obrigado pela aula. sei lá. Beleza, pessoal? Até mais, então. Tchau, senhor. Até Tchau.